Como que é o nome do... Gena. O Gena, ele é, segundo o que a pastora está falando, temporal. Sim. A Bíblia fala, você não vai sair de lá até pagar o seu último centavo. Quando a gente vê Mateus, capítulo 25, quando eu usei o exemplo aqui dos talentos, quando há choro e ranger de dente, as pessoas acham que é a respeito, porque elas estão no inverno, então elas, é uma situação. Não, é porque existe arrependimento. Existe um arrependimento porque elas... Bom, eu vou tentar encurtar aqui, porque o assunto realmente ele é bem longo e polêmico. E longo. Só que assim, esse é o leite do evangelho. Tá? A salvação é o leite. As escrituras falam isso. A salvação é o leite. Se eu não entendo isso, eu estou atrasado com muita coisa. Eu não tenho como crescer. Paulo, ele fala isso. Então, assim, eu preciso... Isso está muito claro para mim. Qual é a diferença? Qual é o problema hoje das pessoas? Elas leem reino como salvação, salvação como reino. Salvação não é reino, reino não é salvação. São duas coisas totalmente diferentes. Sabe o ladrão da cruz? 2. Quando Jesus foi crucificado, tinham 2 ladrões. Certo. Um não se arrependeu, o outro sim. E esse se arrependeu, o que ele fez? Né? Ele falou para Jesus assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no reino? Não. Não, falou o quê? Paraíso. Pronto. Ele foi salvo? Vocês acreditam que ele foi salvo ou não? Eu acredito que sim. Jesus falou paraíso, vai estar comigo no paraíso. Ele não falou que está no inferno. Paraíso. Fez o quê? Foi salvo. Mas ele não vai fazer parte do reino. Então são duas coisas diferentes. Quando as escrituras elas vão falando assim, se você cometer isso, você vai ficar de fora do reino, a pessoa está lendo lá, se você cometer isso, tu vai perder a salvação e vai para o inferno. Mas não está escrito isso. Então reino é uma coisa, salvação é outra. São duas coisas totalmente diferentes. Que louco isso, hein? Muito louco. Mas assim, William, você fez uma pergunta, pegou um exemplo como a amada Teresa, né? Beleza, uma pessoa boa, que a gente está falando, defendendo uma tese que eu também acredito, né? Diante de uma pessoa que proferiu o bem aqui na Terra, que, enfim, né? Como ela. Mas beleza. E pro pedreiro, por exemplo, lá? O cara, o mal, sabe? O pedreiro que matou as mulheres. Por que lá. pedreiros? Pedreiros vão te xingar não, aí, tá? Não, mas é porque eu o pessoal... Não, Não, mestre de obra. O pedreiro, quem tá falando é ele lá. Não, mas o pessoal sabe, o pessoal de casa sabe Pedreiro. Da história que repercutiu. Fala o São Paulino, eles vão entender melhor. Sai pra lá. Vai. E no caso de uma pessoa má? Uma pessoa boa, tudo bem. É fácil pra gente entender, o pastor William colocou o senso dele de justiça. Ele usou o exemplo também da filha dele. É muito fácil. Sim. Né? E para aquela pessoa que fez mal para você, uma coisa horrível, ou né? fez mal, né, numa condição, por exemplo, daquele pai que teve a vida desgraçada porque foi a esposa, os filhos, enfim, né? A gente também lamenta pelo ocorrido, mas e para uma pessoa como essa? É simples. Não, gente, é muito simples. Jesus ele fala: ninguém é bom. Eu não sou bom, só o Pai. Quando Jesus estava aqui. Por quê? Porque não havia cumprido todo o propósito. Você é bom, René? Não. O que é bom? O que é ser bom? Então, assim, existem pessoas que vão levar a vida de uma forma assim desgraçada, fora do propósito, cometendo um monte de... Eu não sei qual foi a história da vida do ladrão na cruz. Toda a atrocidade que ele pode ter cometido. Eu não sei. Agora, eu sei quem Cristo é e o que ele fez. A salvação, ela é um dom de Deus, é um presente. Não depende de mim, não depende de você, não depende da atitude de ninguém. Ela é gratuita. Por meio da fé, é de graça. O plano da salvação não diz respeito a nós, diz respeito a Cristo. O plano da salvação não deu errado. Ele não precisa de um plano B. Não deu errado, deu certo, ele cumpriu. Nós estamos nele. Então, se as pessoas... ela passou a vida inteira fazendo caca, né? Mas ela crê em Jesus, confessou. Por isso que eu creio... sem titubear, os católicos vão ser salvos. Elas têm Cristo como Senhor e Salvador. Isso eu também creio.
O problema é a idolatria. Assim como a mentira, assim como a fornicação, assim como que vai fazer o quê? Assim como o beberrão, assim vício como de a muitas glutonaria, aquele que come demais, vai ficar o quê? Vai ficar de fora do reino. Não está dizendo que vai perder a salvação. Ó, sabe uma coisa que me intriga nesse assunto? É aquele versículo que diz: quem crer e for batizado será salvo. Só que daí tem uma vírgula, e olha o seguinte texto: mas quem não crer será condenado. Já então, está. aquele que não crê, velho, Exato. a condição de salvação, o que seria, então? Exatamente. A Bíblia fala, Romanos, Entendeu? eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca. Acabou. Acabou já. Só que daí a galera que vai bater na gente por causa desse episódio, eles vão defender a tese assim: não, então beleza, então eu posso levar uma vida totalmente virada e beleza, tô salvo. É isso que vocês estão falando? O verdadeiro salvo, quem conhece a Cristo, que teve a vida transformada, não vai levar a vida dessa maneira. É isso aí. E eu vou deixar uma coisa bem clara que as pessoas às vezes confundem. Falam assim, nossa, então você estuda teologia, você é calvino, né? Não. Eu não tenho linha de calvinista e nem de arminiano. O arminiano pede salvação, o calvinista não pede salvação. A pessoa já nasceu para ser salva e aquela pessoa já nasceu condenada. Não, de forma alguma. As pessoas não entendem. O que é que as pessoas não entendem? O processo da salvação. Qual é o processo da salvação? No Espírito. Aí a gente tem que voltar lá para Gênesis, lá no princípio. A gente volta lá no princípio. Quando Deus... Primeiro o Senhor criou o homem e depois formou. São duas coisas diferentes. Primeiro ele cria, ele forma. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O que o Senhor fez? Ele forma o homem da onde? Do pó da terra. Sim ou não? Sim. E ele sopra o espírito de vida, o fôlego de vida. E o homem se torna o quê? Alma vivente. Nós aprendemos por muito tempo que nós somos um espírito que temos um corpo. Mas as escrituras estão dizendo que nós somos alma vivente. Que nós temos um corpo, o Senhor fez do barro, fez o homem do barro, do pó da terra, soprou o fôlego de vida, o espírito, e nos tornamos o quê? Alma vivente. Por isso existe o mundo visível e invisível. Por isso que nós temos o acesso pelo espírito no que é espiritual e terra. Porque nós somos da terra. Mas nós não somos espírito. Nós temos o espírito. Nós somos alma vivente. Então, quando Adão e Eva, eles pecam, e no dia que eles foram advertidos que eles comessem do fruto, eles morreriam, aonde que acontece a morte? Aonde que apaga-se a luz, acontece a morte? Eles caíram durinho ali? Não, eles continuaram vivos. Sim ou não? Então, aonde que eu sou salva de primeira instância? No Espírito. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus se une com o meu Espírito. E existe vida. Por isso que as Escrituras ela falam assim, que o salário do pecado é o quê? A morte. Qual pecado é esse? O pecado lá do jardim, que foi cometido no jardim. Por causa do pecado, entrou a morte. Mas Cristo ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele encerra o negócio ali. Então não existe mais a morte para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto, acabou. Nós recebemos a vida. Aonde começou a salvação? No Espírito. O Espírito se une ao meu espírito, o Espírito de Deus se uniu ao teu espírito, te trouxe vida, é o fôlego de vida. Ele te trouxe vida. Mas a alma precisa de transformação. Onde que nós estamos em guerra? Onde nós pecamos? Na alma. O que é a alma? Desejos, emoções, vontade. É aí. A nossa guerra todo dia está aí. Na alma. Dentro de nós. Porque a alma briga contra o espírito contra a alma. Lá em Gálatas fala que é o corpo, mas o corpo não se manda. É a gente que dá o comando. Entendeu? Mas a salvação, nós somos tricótomos, tripartidos, corpo, alma e espírito. Eu vou colocar dessa maneira. A salvação é um processo, é isso que as pessoas não entendem. A salvação é um processo, ela começa no espírito, depois a transformação da alma e depois o corpo. Como? Quando o corpo? O corpo vai ser glorificado, vai ser imortalizado. O corpo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Vocês já são incorruptível?
São imortais já? Não, então o processo ainda não acabou. Aquele que começou a boa obra, poderoso para aperfeiçoar e terminar até o dia do fim. É isso que as pessoas elas não entendem. A salvação, por isso que as pessoas falam. Armínio, ele via a salvação da alma, por isso que ele fala assim, essa pessoa perde salvação. Não, hoje está salvo, amanhã não está salvo. Hoje está salvo, amanhã não está. De manhã você está salvo, de noite, durante o dia você pecou, aí na hora da noite você vai dormir, então salvo. Você perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Cara, é impossível ser salvo assim. Pelo amor de Cristo. Não vai dormir sem pedir perdão, né? Salvo assim. Não tem como. Não tem como. Então, o que acontece? Armínio vê a questão da alma, porque a alma falha. Nós precisamos submeter a nossa alma à vontade de Cristo, ao governo de Cristo. Por isso que a gente não diminui. João Batista ele fala assim, que eu diminua e que Cristo cresça. Para nós não serve mais isso, tem que ser como Paulo, que Cristo vive e que eu morra. Acabou. Você tem que morrer, você não vai diminuir mais. Você tem que morrer, Cristo tem que viver. Tua vida é tudo Cristo. Então submete a tua vontade, teus desejos, tuas emoções a quem? A vontade do próprio Cristo. Então é essa transformação da alma. A gente precisa ser renovado. A transformação da mente. O que é a mente? As emoções, o intelecto, o desejo, as vontades. É a alma, é ali que nós somos trabalhados. Por isso que a Bíblia fala sobre a alma. Se você for vendo a questão da salvação, não tenha medo que pode fazer com o teu corpo, tenha medo com aquele que pode colocar a tua alma. Porque o teu espírito você não perde mais. Se o teu espírito está ligado, conectado com o Espírito Santo e não tem como mais desvincular isso que as Escrituras falam, como é que você vai parar no inferno? O Espírito Santo vai ficar no inferno com você? As pessoas confundem muito aquela passagem. Elas falam assim, não, mas o Espírito volta para Deus. A Bíblia fala que o Espírito volta à disposição de Deus para aquilo que ele já determinou. E aí, por último, o corpo. A transformação do quê? Do corpo. Por isso que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu preguei, expulsei demônio, blá, blá, blá. Eu não te aprovo. Por quê? Porque você fez o que... Muitas pessoas levam o seu nome. Não é a vontade de Cristo. É o seu nome, o seu ministério, a sua igreja, minhas ovelhas, minha não sei o quê, meu não sei o quê. Acabou.